Então, bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez nos encontramos aqui para esse nosso momento de reflexão. Então, nesta terça-feira, então pedimos a Deus que nos ajude para que acolhamos a sua palavra com essa disposição de colocar esta palavra na nossa vida, iluminando as nossas atitudes, iluminando a nossa vida. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, continuando, Jesus com o seu ensinamento sobre as parábolas, hoje temos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 13, do versículo 36 ao 43. E mais uma vez estamos diante de um pedido dos discípulos. Já apareceu em outro momento que os discípulos, quando chegaram em casa, então perguntaram sobre o ensinamento da parábola do semeador. E agora, depois de ouvirem outras parábolas, e sobretudo a parábola do trigo e do joio, então eles pedem a Jesus: explica-nos a parábola do joio. Isso é muito interessante porque é uma característica do discípulo. O discípulo não é aquele que entende tudo já no primeiro momento. Por quê? Porque pode se cair no erro de pensar, que a parábola, o ensinamento, aquilo que eles estão escutando é superficial, porque alguém que já compreende simplesmente no primeiro momento, mesmo com a sua inteligência, mas o ensinamento de Jesus, e é muito interessante que se faça uma comparação até mesmo com a semente, a palavra que é a semente. Então, a semente exige tempo. Você não joga a semente de manhã e colhe à tarde. Então, é muito importante que nós consideremos também esse jeito de Jesus ensinar, comparar a sua palavra a uma semente, porque exige de nós aquilo que a semente exige do campo, do trabalhador, do agricultor, para que possa dar frutos. Então, é uma ilusão e até certo ponto uma presunção, alguém que queira já de imediato compreender todo o ensinamento de Jesus. Então, isso é um perigo. O perigo de ficar na superficialidade. Então, entendi. Deu para compreender. Não. Eu, na experiência de sala de aula, sempre admirava os alunos que tinham sempre uma pergunta, não se acomodavam à primeira explicação, não se acomodavam a uma compreensão imediata, mas buscavam aprofundar. E acredito que essa atitude dos discípulos, quando pedem a Jesus, explica-nos a parábola, a parábola do joio, é uma atitude muito positiva. Por quê? Porque estão querendo mais. Alguém que se satisfaz com a primeira explicação significa que quer dar a entender que já sabe, e por outro lado não vai aprofundar de forma nenhuma. Por quê? Porque não compreendeu que o ensinamento de Jesus, ele exige tempo para ser compreendido, assimilado e naturalmente vivido. Então é uma atitude muito positiva dos discípulos e que nós devemos também cultivar. Por isso que quando nós fazemos uma meditação da Sagrada Escritura, nós não devemos em primeiro lugar já começar a explicar. Nós devemos em primeiro lugar ouvir, e ouvir com atenção. E isso muitas vezes acontece de pessoas que têm uma certa familiaridade com a Escritura, que já não escutam mais a Escritura.
Então, quando começam a ler um texto da Bíblia, e sobretudo um texto conhecido, começam já a projetar as suas explicações. Então, mesmo que estejam lendo, objetivamente falando, mas estão escutando a sua palavra, não a palavra de Deus. Então, é preciso ter essa humildade, a humildade dos discípulos. Explica-nos. E, para que, de fato, o Senhor nos explique, é importante que nós tenhamos essa atitude humilde de reconhecer que não compreendemos tudo de forma imediata, mas queremos compreender. Essa palavra explicar significa desdobrar, né? Tirar as pinças, né? As dobras. Explicar significa isso. É quando você tira as dobras, aquilo que vai escondendo, né? Então, isso leva tempo. Né? Então, não é simplesmente uma coisa lisa, né? Plana, mas tem essas ondulações. E, portanto, é preciso caminhar. Né? Como a semente, ela leva um tempo no campo, né? Para germinar, brotar, aparecer a planta e depois os frutos. Então, também a palavra de Deus, ela acolhida no nosso coração, nos nossos ouvidos, na nossa mente, então ela precisa de tempo. E claro que não é porque a palavra seja limitada na sua ação, mas é porque nós temos os nossos limites. E, portanto, nós precisamos, né, desse tempo. Então, que de fato nós tenhamos essa consciência, essa convicção. Né? Diante da palavra de Deus, não somos nós que vamos explicar no primeiro momento. Nós vamos acolher. E acolher nessa paciência, né? Que é também a paciência de Deus, que é a paciência do agricultor. Então imagine um agricultor que não tivesse paciência de esperar o tempo da germinação, de brotar, de crescer e de colher frutos. Então ele não teria vocação para ser agricultor, né? E portanto é muito necessário que nós aprendamos de fato essa atitude dos discípulos de pedir sempre que o Senhor nos explique. E aí Jesus, de forma muito didática, retoma a parábola do joio, agora fazendo uma espécie de aplicação. A aplicação dos vários elementos e personagens que aparecem na parábola que ele já tinha explicado, né? Explicado no sentido, já tinha mostrado, já tinha desdobrado, porque a própria parábola também já tem o seu desdobramento e, portanto, é também explicação. E aí Jesus vai apresentando, né, os vários elementos. Então, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Vejam que na parábola não se diz, né, que semeou a boa semente, diz que semeou, né, lançou a semente. Aqui Jesus explica, né, de novo, né, explicar, o desdobrar, o mostrar que não é qualquer semente, mas é uma boa semente. E, portanto, não será, vamos dizer, culpa da semente se ela não brotar. A culpa será do terreno. E por isso compete a nós cuidar, né? Cuidar deste terreno. Então, Jesus se apresenta como o bom semeador, porque se a semente é boa, então ele também é o bom semeador. O campo é o mundo. E aqui o mundo compreendido, a humanidade. Porque a palavra desta boa semente que Jesus veio semear foi justamente aquilo que o Pai lhe encarregou, a boa nova da salvação, dirigida à humanidade. É interessante que aqui se passa, né, quase que sutilmente, da compreensão da boa semente como a palavra de Jesus, né, como ele explicou na parábola dos vários campos, né, da semente que é lançada nos vários campos, que era a palavra, agora se passou, assim, de uma forma muito sutil, mas também muito significativa, a semente como compreendida a palavra, mas agora se diz que são os que pertencem ao reino. A boa semente são os que pertencem ao reino. Então,
é o Senhor que vai lançando já os que pertencem ao reino. Então aqui nós já vemos com muita clareza a semente que já é fruto. Não é? Porque nós sabemos que há a semente original, aquela que começa a plantação, mas há também a semente que já é da colheita. Então aqui houve a passagem. Então aqueles que acolhem a palavra, e essa palavra frutifica e torna os frutos, né, desta sementeira, então vão se espalhando. Então vejam como é grande e muito importante a nossa missão, né, como aqueles que acolhem a semente e aqueles que se tornam semente. Né? Então nós nos tornamos também semente, né, como cristãos. Nós diríamos que vai na linha daquilo que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, nós poderíamos dizer, claro, Jesus não usou essa expressão, mas na parábola nós podemos deduzir que Jesus diria, né, para os seus discípulos, para todos nós que professamos a fé nele: vós sois as sementes boas, né, ou as boas sementes do reino. Então vejam que essa também é a nossa missão, né, de ser boa semente, né, e a boa semente para também frutificar em bons frutos. Mas Jesus também fala, né, do joio, né? Vejam que a pergunta, o pedido dos discípulos é: explica-nos a parábola do joio. Mas Jesus começou com a boa semente, né? Nós diríamos que os discípulos estão aqui sublinhando aquele aspecto negativo, o joio, mas Jesus começa com o positivo, que é a boa semente. Então isso também chama atenção, porque nós estamos vivendo, né, e ao longo da história do cristianismo, sempre essa convivência do joio com o trigo. Isso nós não podemos negar. Mas às vezes se dá mais atenção ao joio do que ao trigo. Se dá muito mais atenção, né, a combater o joio, assim, de forma até muito violenta, né, arrancar, e aí podemos cair no perigo de não cuidar do trigo. Então, quando Jesus começa a explicar a parábola, não já falando do joio, mas falando do trigo, então é para que tenhamos também essa atitude positiva na nossa missão. Agora, não nos iludamos. O joio, ele é prejudicial. O joio é daninho. Então, não é simplesmente uma convivência de conciliação, né? Então, vamos conviver com o joio como se ele fosse trigo. Não, ele é joio. E por isso, há necessidade de discernimento. Porque é também significativo que Jesus tenha utilizado essa parábola, né, do joio e do trigo, porque o joio é uma plantinha muito parecida com o trigo, até mesmo com as suas espigas. E se alguém não conhece bem, pode até confundir. Vamos dizer, uma pessoa que não seja da agricultura, que não tenha experiência, né, de plantação, ela pode confundir. Só que o joio, pela sua própria natureza, ele não cresce como o trigo. O trigo cresce mais. Então isso já seria também um sinal de discernimento. Ele está presente, mas ele não é maior do que o trigo. Então, mesmo que nós constatemos, né, tantas situações de oposição ao Evangelho, de oposição à verdade, aos valores, né, aquilo que de fato preserva o grande dom de Deus, a vida, e até mesmo, né, com uma certa aparência de coisa grande, nós não podemos jamais nos convencer que o joio cresce mais do que o trigo. De forma nenhuma. Aparentemente, nós poderemos até ter essa tentação de pensar que o joio é mais forte.
mas é o trigo, a boa semente, né, semeada pelo bom semeador, que é distinto, né, que é diferente. Depois, uma outra coisa do joio é que, se ele for ingerido, ele causa mal, né, até ânsia de vômito e assim por diante, né, diferente do trigo, né, que serve para alimentar, para nutrir. Então, também é um elemento de discernimento. O que é que nós estamos... de que nós estamos nos nutrindo? Do joio ou do trigo? Aí nós vamos perceber pelos efeitos, né? Se nutre, se dá força, se dá energia, então é o trigo. Se nos causa mal, enjoo, né? Então isso é também um sinal de que estamos nos nutrindo do joio. Uma outra coisa que Jesus deixa claro no Evangelho, e que hoje há uma certa dificuldade, até no nosso meio, né, no nosso meio eclesiástico, eclesial, de reconhecer, é que há um juízo de Deus, há uma justiça de Deus. E isso não é expressão de tirania, de maldade, de forma nenhuma, mas é de coerência. Então, o que é a justiça de Deus? Ou seja, Deus concede todos os dons, Deus concede todos os bens, Deus concede todas as condições, né, para que a boa semente seja produzida e que essa boa semente produza bons frutos. E há, né, nesse mistério que nós dizemos, né, o mistério do mal transcendente, né, que está para além das pessoas, dos indivíduos, então precisa ser combatido e os frutos disso precisam ser destruídos. Então Jesus deixa muito claro com essa maneira de falar, né, com essa linguagem simbólica, de que a justiça de Deus se cumprirá. Então, é inadmissível, né, que tudo seja colocado, né, no mesmo nível. Então, quem faz o bem, quem faz o mal, não, isso, no fim, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Não cabe a nós fazer esse julgamento, mas nós não podemos deixar de reconhecer, porque é o próprio Jesus que nos diz, né? Até mesmo para que nós façamos o discernimento, né? Nós estamos cultivando trigo ou estamos cultivando joio? Né? Porque isso também diz respeito à própria missão do cristão no mundo. Então, que o Senhor nos ajude, né? Mesmo considerando que há joio, né? Ter cuidado, né? Para que ele não se sobressaia, mas cultivar o trigo, e cultivar esse trigo que somos nós, né? Pelo que nós ouvimos. Quem são, né, os que pertencem ao reino? Então, as boas sementes. Então, que de fato sejamos boas sementes, mas com humildade, não com arrogância, mas com humildade, aquela humildade que nós lembramos dos discípulos, pedindo sempre que o Senhor nos explique, pedindo sempre que o Senhor nos assista com o seu Espírito, para podermos discernir sempre, mesmo sem poder ainda arrancar, né, o joio do trigo, mas discernir que ali há joio. Por isso precisamos cuidar do trigo. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.